O Salmo da Bíblia aberta, não conhecem? Não. O Salmo da Bíblia aberta é o Salmo 91. As pessoas não costumam, por vezes, deixar a Bíblia, né? Lá nas suas escrivaninhas ou no criado mudo, aberta no Salmo 91. Embora seja um salmo muito bonito, e eu particularmente gosto muito dele, mas ele não tem valor nenhum se apenas está aberto. Não adianta ele estar aberto e nós com o coração fechado. Salmo 91. Vamos ler a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar. Nós te bendizemos, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra revela, Senhor, quem Tu és, a Tua glória, a Tua majestade e o Teu poder. É a Tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma. É a Tua palavra, ó Deus, que nos anima, que nos encoraja, que sustenta a nossa vida, porque ela é o verdadeiro alimento. Te pedimos agora, ó Deus, que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos receber um verdadeiro banquete espiritual e ter, Senhor, a nossa alma farta da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, ó Deus, ao coração deste Teu pequenino servo. Seja ele, ó Deus, o Teu instrumento para abençoar e alimentar a Tua igreja nesta noite. Te pedimos isso, tão somente confiados em Cristo Jesus. Amém. Se você estivesse no meio de uma tempestade, num campo, o que é que você procuraria? Ou se você estivesse no meio de um deserto, um sol escaldante, forte, o que é que você procuraria? Certamente você iria procurar um abrigo no meio de uma tempestade, ou você procuraria uma grande árvore com uma grande sombra para te abrigar do calor. Então, de um lado nós temos um esconderijo e do outro lado nós temos um refrigério. O salmista, nesse salmo, embora não saibamos quem ele é,
ele nos fala dessa verdade. Ele fala de um Deus que é como se fosse um esconderijo. Ele diz no verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que descansa à sombra do Onipotente. Então esse salmo, ele descreve de maneira simples e objetiva uma única verdade: Deus é o Deus Altíssimo. É o Deus em quem nós podemos nos abrigar nas tempestades da vida, e é o Deus em quem nós encontramos refrigério no dia de um calor escaldante da vida. Então, de um lado, Deus nos protege, do outro lado, Deus nos refrigera. Esse é o Deus que o salmista está narrando no Salmo 91. Mas o que é que esse salmista nos ensina sobre esse Deus que é esconderijo e que é descanso, refrigério para o seu povo? Há 5 verdades sobre isto. A primeira verdade é que quem é Deus? Quem é esse Deus que o salmista descreve? Notem novamente o versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então Deus é descrito como alguém que é alto, que é grande, que é sublime, que é majestoso. Mais do que isso, ele descreve Deus como o Deus onipotente, o que descansa à sombra desse Deus onipotente. Ou seja, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que não há impossíveis, o Deus que faz tudo segundo a sua palavra. Notem que ele poderia aqui falar de muitos atributos de Deus, como por exemplo o Salmo 139, que narra a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, ou a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Salmo 91, ele descreve um atributo de Deus, uma virtude de Deus: a sua onipotência. Então, sobre quem nós estamos falando nessa noite? Sobre qualquer Deus? Não. Nós estamos falando de um Deus que é altíssimo e um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ora, se Deus é assim, que esperança há para a minha vida? Será que eu posso descansar nele e encontrar refúgio nesse Deus? É evidente que sim, porque diz no versículo 2: então, se você habita no esconderijo desse Altíssimo, se você descansa à sombra desse Deus onipotente, você então pode dizer para ele o seguinte: meu refúgio e meu baluarte. O baluarte é aquela estaca, de firmeza, é um lugar onde você pode se segurar no meio de uma tempestade ou no meio de um aguaceiro, e é ali que você coloca o seu barco e você pode ficar plenamente seguro. Então Deus, ele é tanto um refúgio, um lugar onde eu posso me esconder nos dias da tempestade, mas ele também é um baluarte. Deus é um porto seguro. Essa é a ideia. Quando você está com o seu barquinho, sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas, e você encontra um porto seguro, e ali você pode ancorar o seu barco e descansar nesse Deus. É esse Deus que o salmista está descrevendo. Não é qualquer Deus, é um Deus onipotente. A segunda verdade que o salmista descreve é que esse salmo, ele fala, ele ensina sobre a proteção desse Deus. Ou seja, não basta eu saber que Deus é onipotente, que ele é refrigério, que ele é abrigo. Eu preciso descansar sob a proteção dele. Versículos 3 e 4. Notem o que o salmista diz. Então esse Deus que é onipotente, esse Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, na verdade, o laço é aquilo que está escondido, Ninguém coloca uma armadilha assim para que todo mundo veja. As armadilhas são escondidas. E é como você pega um pássaro. É assim que você captura um animal, escondendo a armadilha. Então o que o salmista está dizendo: olha, Deus cuida de você, mesmo quando houver coisas que são surpresas na sua vida. Deus cuida, mesmo quando você não percebe. E mais do que isso, Deus cuida de você também
quando as doenças mortais vierem, né? Ele diz aí no verso 3, a peste perniciosa, quer dizer, aquela doença terrível, grave, que leva à morte. Mas mais do que isso, versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas. Aqui Deus, ele não está sendo comparado a uma ave, não é isso, porque Deus não tem penas, Deus ele não tem corpo, ele é espírito. Mas aqui é uma linguagem que os teólogos chamam de uma linguagem de acomodação. Ou seja, a única maneira que Deus encontrou de revelar a sua misericórdia é se colocando numa posição tão humilde para que possamos compreender. Então, assim como uma ave, não é, uma coruja que põe as suas corujinhas debaixo das suas asas, ele está querendo dizer assim, é como se Deus cuidasse de nós. Ele nos coloca debaixo das suas mãos, debaixo dos seus braços, com amor paternal. É isso que ele está dizendo. E sob as suas asas, você terá segurança. E a sua verdade é pavês e escudo. Esse pavê aqui, a gente pensa que tem relação com aquele doce, com aquela sobremesa. Não é, porque é uma linguagem antiga. Mas aqui, na verdade, se trata de um escudo, um grande escudo. Naquela época havia vários tipos de escudo. Havia um escudo menor, aquele que protegia basicamente uma parte do corpo, mais arredondado, é aquele que a gente vê nos filmes, né? De um lado o escudo, do outro lado a lança ou a espada. Mas esse pavês aqui era um grande escudo, aquele que protegia todo o corpo. Então ele está dizendo que Deus, ele é como um escudo, que se coloca entre nós e os perigos que nos advêm. Mas mais do que isso, ele diz aí no verso 4, ele é pavês e escudo. Essa palavra escudo, na sua Bíblia, no verso 4, é a palavra couraça. Em outras palavras, Deus é tanto um escudo quanto uma couraça. Vocês já viram esses filmes medievais, né? E lá eles usavam aqueles grandes escudos, mas colocavam uma grande couraça, ou de metal, ou de couro mesmo, né? E protegia todo o peito, protegia os braços, protegia as pernas. A figura que o salmista diz, olha, Deus é como se fosse esse grande escudo para você. Ele protege a sua vida em todo o tempo. Quer seja daqueles perigos que são uma surpresa que você não vê, quer seja aqueles perigos mortais da vida que podem evidentemente te levar à morte. Então Deus protege o seu povo. Terceira verdade, irmãos, esse salmo nos ensina sobre o cuidado de Deus em todo o tempo. Eu quero que você perceba a lógica do texto. Ele está falando de Deus, essa é a tese. Aquele que descansa em Deus, no Deus onipotente, aquele que se abriga no Deus Altíssimo. Então, se você faz isso, saiba que Deus vai te proteger. Mas como é que ele faz isso? Versos 5 e 6. Ele te protege em todo o tempo. Diz o texto: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Note que ele faz um contraste, né, entre dia e noite. E no verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: Deus protege o seu povo em todo o tempo, quer dos perigos noturnos, quer dos perigos do dia. Seja na doença que vem à noite, seja na doença que vem durante o dia, Deus cuida do seu povo em todo o tempo. Note que ele usa uma palavra aí na sua Bíblia, que na minha também, no verso de número 5, ele diz, nem da seta que voa de dia. Essa seta, a melhor tradução seria flecha, embora a flecha de fato lembre uma seta, né? Uma coisa pontiaguda com um traço. E por que a seta que voa de dia, ou a flecha? O que ele está imaginando aqui é alguém que de repente está numa luta, ou em alguma situação, ou caçando, e ele joga uma flecha para algum lugar, e aquela flecha poderia te acertar no meio do campo, por exemplo, indo pelo seu percurso na estrada, e aquela seta poderia te afligir, poderia te levar à morte, mas Deus te guarda, mesmo daqueles perigos que você não vê. É isso que ele está dizendo. Deus cuida de você de dia, Deus cuida de você à noite. Deus cuida de você ao entrar e ao sair.
ao dormir e ao anoitecer. Deus cuida do seu povo em todo o tempo. Então nós estamos falando de um Deus que é onipotente, que é abrigo, que é refrigério. E por isso Ele cuida do seu povo. E Ele cuida do seu povo em todo o tempo. O salmista diz que Deus não dorme e nem cochila. Não dorme o guarda de Israel. A quarta lição que esse salmo nos ensina é que Deus, Ele cuida do seu povo de maneira especialíssima. Notem que eu usei aqui o mais alto grau da palavra, o superlativo, de maneira não só especial, mas especialíssima. É o grau máximo da palavra. Por que eu digo isso? Olhem comigo para os versos 7 em diante. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles vão te sustentar com suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Eu quero que você note que aqui o salmista, ele faz um contraste muito claro, entre o crente e o ímpio. Ele faz um contraste muito claro. O ímpio não, os crentes vão contemplar o castigo deles. Mas, enquanto Deus castiga os ímpios, Ele cuida de maneira especialíssima dos crentes. O que é que o salmista está mostrando aqui? Há muitas coisas, veja, cai 1000 de um lado, outro 1000 do outro. Ele diz lá, olha, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Ele vai dar ordem aos anjos, eles vão cuidar de vocês. Vocês vão poder pisar a serpente e o leão e nada vai lhe acontecer. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Não podemos entender isso tão literalmente. Mas o que ele quer mostrar? Que Deus, Ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Deus cuida em todo o tempo de cada detalhe na vida do seu povo. Eu começo aqui dizendo o seguinte: Deus, Ele cuida de toda a humanidade. Toda a humanidade. Isso é um fato. Deus cuida do ímpio. Deus dá sol para ele, Deus dá chuva, Deus dá comida, Deus dá saúde, Deus dá emprego para ele, Deus dá tudo para ele. Mas Deus cuida infinitamente mais do seu povo, de maneira especialíssima. O verso 7 diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse verso nos ensina que quando há catástrofes e há situações muito difíceis de maneira universal, terríveis de maneira universal, mesmo que aquilo atinja de maneira universal a humanidade, ainda assim Deus cuida de maneira especialíssima do seu povo. Eu quero dar um exemplo do que eu estou dizendo. Acho que talvez o Abner e a Cris vão se lembrar disso. Há uns anos atrás, quando nós morávamos aqui ainda no condomínio Bosque São João, onde os nossos irmãos também moram, onde a Amanda e o Rodrigo moram, houve uma grande chuva como hoje. Eu não sei como é que foi exatamente aqui, mas lá onde nós moramos, o Macedo, foi uma tempestade. Alagou a minha rua, foi chuva de granizo. Meu quintal lá, o gramado do prédio ficou branquinho, coberto de gelo. As nossas janelas assim, era aquele barulho intenso de pedra de um lado do outro. E me lembro que numa certa ocasião, acho que em 2009, alguma coisa assim, nós tivemos uma chuva dessa aqui no condomínio. E era uma chuva muito forte. E as nossas casas
ficam justamente no final do condomínio, na divisa com um terreno que na época era muito mais aberto do que hoje. Hoje tem muito mais pinheiros, na época era mais aberto. Então o vento, ele sopra com mais intensidade porque você não tem casa atrás que possa ajudar a diminuir o vento. Mas me lembro que foi uma chuva muito forte. Me lembro de ouvir muito barulho, muita pedra na janela. E quando cessou aquele temporal, nós saímos para examinar os estragos. Alguns vizinhos limpando as casas. E aí, quando nós demos a volta no final do condomínio para contemplar os acontecimentos do outro lado, a partir do terreno descampado, nós havíamos recebido um grande destelhamento. Muitas casas sofreram. E me lembro até da casa da Dona Marlene. Nossa, muita telha. Aí a água choveu muito, entrou pela laje. Foi terrível. Meu vizinho do lado, o vizinho do outro. E foi uma tarde terrível. Acho até que era um sábado. Muita gente estava em casa. E quando nós olhamos para o condomínio, assim, especialmente ali para o nosso bloco, eu me lembro muito bem de ver as casas dos dois lados, algumas mais, outras menos, destelhadas. Mas a nossa casa, por incrível que pareça, nenhuma telha saiu do lugar. Nenhuma telha. Me lembro que as telhas do beiral, algumas delas, meio que se inclinaram assim para o lado, mas nenhuma delas saiu. E me lembro naquela ocasião, desse texto vir ao meu coração. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu não estou querendo dizer que Deus não poderia ter permitido que as telhas da minha casa também se fossem. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo apenas dizer que Deus, Ele cuida de maneira mais especial do seu povo. Ele cuida em todo o tempo. Muitas vezes não notamos isso, mas Ele cuida. E os detalhes desse texto são muito reveladores e fortes. Ele fala no verso 8, olha, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Note o contraste, olha, Deus castiga o ímpio, mas Ele cuida de você. Mesmo que Ele castigue os ímpios de maneira universal, Ele preserva o seu povo. Eu me lembro, e já citei isso aqui em outras pregações, e os irmãos vão se lembrar disso. No dia 26 de dezembro de 2004, os irmãos se lembram o que aconteceu? Houve aquela grande tsunami na costa do Mar Índico, que atingiu mais de 14 países. Mais de 14 países. O mais atingido deles foi, evidentemente, a Indonésia, mas foram 14 os países atingidos. Para os irmãos terem ideia, foi um tsunami, o maior registro sísmico na história, naquela escala Richter, que registra lá o abalo, 9,3 na escala. Foi um terremoto profundo, sísmico, no fundo do mar, 30 quilômetros abaixo do nível do mar, 30 quilômetros. Aquilo causou ondas de até 30 metros de altura. Nós estamos falando aqui de um prédio de 10 andares. Imagine, a gente vai na praia e vê uma ondinha desse tamanho e a gente sai correndo, né? E imagine uma onda de quase 30 metros de altura. Na Indonésia foram 230 mil mortos. Até hoje não encontraram mais de 70 mil pessoas. Entre mortos, feridos, desabrigados, foram 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. A população da nossa cidade, entre mortos, feridos, desabrigados. No dia 24, um grupo de cristãos que morava na Indonésia, e eles viviam entre
aquelas religiões pagãs, né? E eles pediram para poder celebrar o Natal ali naquele lugar. E os líderes religiosos não permitiram que eles celebrassem o Natal. E disseram: se quiserem, vão para as montanhas. E eles subiram para as montanhas a fim de celebrar o Natal. E eles passaram o dia 25 nas montanhas, celebrando o Natal. No dia 26, Deus então castigou severamente aquela nação. E não só aquela, mas 14 países costeiros naquela região. Mas Deus preservou o seu povo, que havia subido a montanha para celebrar o Natal. Deus cuida de maneira especialíssima do seu povo. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nenhum mal, praga nenhuma chegará à tua tenda. O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus é o seu refúgio, Ele vai cuidar de você, e não só de você, mas da sua família. Tenda aqui não é a tenda física, mas é a família. Deus cuida das famílias do seu povo. Verso 12: verso 11: se isso não bastasse, Deus em momentos de crise e conforme a sua vontade soberana, pode até mesmo enviar os seus anjos, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, embora não seja a ação comum de Deus e ordinária, mas Deus pode, em momentos de grande tensão, enviar os seus anjos para cuidar do seu povo. E Deus o faz. Deus o faz. E muitas vezes Deus tem feito isso ao longo da história. Deus enviou, por exemplo, os anjos para livrarem Ló e a sua família. Quando Deus estava para destruir aquelas cidades com uma tempestade de chuva, uma tempestade de fogo, aqueles anjos foram enviados a Ló e sua família, dizendo: olha, saiam depressa, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. O pecado deles subiu até Deus. E Deus então livrou a família de Ló por meio dos seus anjos. O próprio Deus enviou anjos para servirem o seu Filho Jesus Cristo. Lembram-se depois da tentação de Jesus no deserto? A Bíblia diz que quando Jesus então, depois de ser tentado, o diabo se afastou dele. A Bíblia diz então que os anjos vieram e o serviram. Deus, Ele envia os seus anjos em tempos oportunos, segundo a soberania dEle, para guardar e para proteger o seu povo. Eu creio nisso, irmãos. Não creio em anjo voando, por aí batendo asa, não, nisso não. Mas eu creio que Deus, em momentos oportunos, Ele dá ordem aos seus servos, e eles guardam sim o seu povo, porque isso é bíblico. Mais do que isso: pisarás o leão e a áspide. A áspide aqui é aquela serpente abrasadora. Pisarás com os pés sobre o leãozinho e a serpente. Irmãos, deixe-me ser bastante cauteloso para que vocês entendam isso. O que o salmista está dizendo não é que nós devemos, no meio de um safari ou visitando um zoológico, nos lançar na jaula de um leão faminto, porque Deus vai me sustentar. Deus vai fechar a boca do leão, como fez lá com Daniel e seus amigos. Não. Também, se eu encontro uma serpente abrasadora, eu não vou lá brincar com ela, pegar na caldinha dela e fazer carinho. Não posso. Eu vou ser picado e vou morrer, evidentemente. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: que se isso acontecesse por um descuido, você caminhando em algum lugar, fazendo tal coisa, ou quem sabe um perigo muito feroz vier contra você, é isso que ele está dizendo, ou um perigo feroz, ou um perigo inesperado, porque a cobra é um perigo inesperado, né? Ela nos ataca quando a gente menos espera, é isso que ele está dizendo, ou um perigo feroz, ou um perigo inesperado. Lembre-se, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Quantos e quantos perigos a gente não tem nem ideia, mas Deus nos livrou.
de um acidente em casa, tomando banhos, podia escorregar no banheiro, ou mesmo de tomar um choque elétrico, ou um assalto, ou um acidente grave, ou um afogamento, mesmo uma doença inesperada. É isso que o salmista está dizendo. Deus guarda você, Deus cuida de você em todo o tempo, em cada detalhe da sua vida, mesmo que você não perceba essas coisas. Deus está lá cuidando. Essa é a verdade que o salmista coloca. Agora, quando é que essas coisas acontecem? Elas não acontecem do nada. Elas não são simplesmente automáticas. Note o que diz o verso 10. Pois disseste, assim como o salmista diz lá no verso 2, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o Senhor é meu refúgio e meu baluarte. Esse mesmo que descansa em Deus e que se abriga no Onipotente, agora também diz para Deus no verso 9, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Sabe quando é que Deus vai te guardar de tudo isso? Quando você confiar em Deus de todo o seu coração. Uma coisa é eu saber de uma verdade. A outra coisa, bem diferente, é eu experimentar essa verdade. Muitas vezes a gente fica com aquele medo. Quando somos tomados por uma doença, por uma situação grave, aquele medo algumas vezes nos abate e traz sobre nós algum receio, algum temor. Mas então, temos que dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio. É aquele momento que você faz de Deus, de fato, a sua morada. Eu descanso em Deus. Alguns irmãos, na véspera da minha cirurgia, me perguntaram assim, pastor, o senhor não está assim preocupado? Porque afinal de contas é uma cirurgia, toda cirurgia é uma cirurgia. Dizer não, paz. Mas é uma cirurgia delicada, estou em paz. E estava muito em paz. E fui muito em paz para a cirurgia. Porque eu sabia em quem eu estava descansando. E aconteceu até uma coisa interessante e engraçada ao mesmo tempo, porque depois que tomei o banho pela manhã, veio o enfermeiro, me deu um pré-anestésico, então eu cochilei, a última coisa que vi foram as luzes do centro cirúrgico. Dali em diante não vi mais nada. Mas assim que terminou a cirurgia, o médico passou, o doutor Sérgio, e disse para a Michele, olha, ele estava tranquilo. Conversei com ele disse que o pai dele estava bom e estava fazendo o tratamento contra o câncer, e ele até mesmo orou e impetrou a bênção em hebraico. Eu disse, eu não me lembro dessa parte. Mas, embora de fato eu não me recorde, e eu não duvido que isso tenha acontecido, mas certamente eu estava plenamente descansado em Deus. E foi muito tranquilo. Porque eu fiz de Deus o meu refúgio. Eu fiz de Deus o meu abrigo, o meu refrigério. Há certas coisas, irmãos, que a gente não pode apenas saber. Temos que experimentar. Temos que tornar Deus verdadeiro na nossa vida. Experimentá-lo no sentido mais puro da palavra. Última verdade, irmãos, desse salmo, é que ele nos ensina sobre o Deus que revela a sua bondade a nós. Deus, ele revela, e ele revela a sua bondade. Verso 14 a 16. E ele revela aqui, ou ele manifesta de 3 formas a sua bondade. Primeira delas, Deus revela o seu livramento. Agora, notem que é interessante, porque aqui, até o verso 13, o salmista está falando sobre Deus, quem é Deus e como devemos confiar nele. E o que ele faz?
Mas aqui ele traz Deus para a primeira pessoa. Aqui ele coloca o próprio Deus falando, aqui não é ele falando. Ele não está falando sobre Deus, ele não está dizendo aquilo que Deus faz, nem aquilo que ele faz, mas ele está dizendo aquilo que Deus diz. E vejam o que é que Deus diz na primeira pessoa. Vejam o que é que Deus está dizendo para nós. Porque a mim se apegou com amor. A mim quem? Deus falando aqui do salmista, porque ele se apegou a mim com amor. Notem, irmãos, que não é simplesmente um apego, mas é um apego amoroso. E o que é que Deus fez em contrapartida? Eu o livrarei. Primeira maneira que Deus revela a sua bondade, Ele nos livra. Ele nos dá livramento. Nos livra de acidentes, nos livra de perigos, de dia, de noite, em cada detalhe, Deus nos livra. Segunda bondade de Deus revelada, Ele diz: poloei é salvo, porque conhece o meu nome. E esse conhecimento não é teórico, é um conhecimento de experiência. Verso 15: Ele me invocará, Deus dizendo, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Segunda maneira de Deus demonstrar a sua bondade: Deus nos responde e Deus se faz presente na nossa vida. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente ouve a resposta de Deus. Como é maravilhoso quando a gente sente Deus falando ao nosso coração e dizendo: filho, é por aqui. Como é gostoso ouvir Deus falando ao nosso coração através da palavra dele. Ao longo dessa semana eu vinha orando e pedindo a Deus: Senhor, eu não sei exatamente o que eu vou pregar domingo, porque eu não tenho nenhuma série preparada daqui para frente. E de quinta para sexta-feira, Deus me despertou com o choro da Ana Maria. Era um chorinho habitual dela, da madrugada, quando cai a chupeta. E eu fui lá, coloquei a chupetinha, ela voltou a dormir. E eu fui para a cama e rolei ali na cama 15 minutos. E eu já me conheço. E sei que quando eu não durmo é porque não vou dormir mesmo. Então eu me levantei e fui para o meu escritório orar. E orei e pedi para que Deus falasse ao meu coração. Senhor, fala ao meu coração. E coloca no meu coração aquilo que tu queres que eu fale para a tua igreja no domingo. E eu vinha então lendo os Salmos. Eu vinha lendo os Salmos. E quando me deparei com o Salmo 91, eu falei: é isso que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. Que o Senhor relembre a tua igreja que o Senhor é um Deus onipotente e que nós podemos descansar no Senhor e encontrar abrigo em todo o tempo. E eu meditei nesse salmo até às 6h15 da manhã, e eu vi o dia clarear, e foi um tempo maravilhoso na presença de Deus. Pude abrir o meu coração na presença do Senhor e agradecê-lo por tudo. Deus responde a nossa oração e nós podemos sentir a presença de Deus perto de nós. A última maneira de Deus revelar a sua bondade, versículo 16: saciá-lo-ei, quer dizer, darei satisfação a ele com longevidade, vida longa. É evidente que Deus também chama crentes jovens à presença dele, como há poucos dias chamou o irmão Ikleiber, nosso pastor e amigo. Mas é evidente também que de maneira mais geral, Deus cuida do seu povo e dá ao seu povo longevidade, dá ao seu povo vida e vida abundante. E por fim, Deus fala: e não só darei você vida longa, mas como também vou lhe mostrar a minha salvação. Deus não apenas cuida de nós em cada detalhe, Deus não apenas nos revela a sua bondade, nos livrando, respondendo às nossas orações, nos dando vida longa, mas por fim, Deus revela a sua bondade, nos revelando a sua salvação.
e lhe mostrarei a minha salvação. Não há nada melhor do que dizermos como apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É interessante, porque o salmista começa falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, mas termina dizendo que Deus vai nos revelar a sua salvação por fim nas nossas vidas. Queridos, eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo a você algumas verdades. Primeira delas, Deus se revela a você como um Deus onipotente. Nunca se esqueça de que o seu Deus e o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Para Deus não haverá impossíveis. Nunca se esqueça disso na sua carreira cristã. Nunca se esqueça de que no meio das tempestades da vida, Deus é o seu abrigo. No dia que você estiver cansado de todas as lutas, Deus será o seu refrigério. Segunda verdade, Deus protege você, seja de uma gripe, seja de uma doença mortal. Deus guarda o seu povo. Deus cuida de você em todo o tempo, porque Ele não dorme, nem dormitará o guarda de Israel. É certo que não dorme o Senhor. Deus cuida de você de maneira especialíssima. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Preste bem atenção. Deus, Ele faz distinção entre você e o ímpio. Deus faz distinção entre você e o ímpio. Deus faz distinção entre a sua família e a família de um ímpio. Deus faz distinção entre a sua casa e a casa de um ímpio. Sabe por quê? Porque Deus ama você com amor especialíssimo. Deus cuida de você nas grandes e nas pequeninas coisas. Deus revela a você a sua bondade. Ele te livra, Ele te responde, Ele está com você, te dá vida e te dá salvação eterna. Querido irmão, não tenha medo das aflições. As aflições fazem parte da vida e farão sempre, mas Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Se você ainda duvida da proteção de Deus, quem sabe quando vier uma situação difícil, né? Que incomode o seu coração, e aí você pode ser tentado a achar que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não se preocupa tanto com você. Eu quero lhe desafiar a se lembrar do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Lembre-se daquilo que Deus fez por você. Lembre-se que Deus enviou o seu Filho e Ele pagou os seus pecados na cruz. Essa é a maior prova de que Deus se preocupa com você. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Deus te adotou em Cristo Jesus. Você era um pecador miserável, mundano, fadado ao inferno. E Deus olhou para você e disse assim: filho, venha. E Deus abriu seus braços para recebê-lo. E Deus te fez filho. Deus te adotou em Cristo Jesus. E Ele te ama, irmão. E Ele te ama com amor eterno. E por isso Deus cuida de você em todo o tempo. Mesmo que as pessoas falhem, mesmo que os remédios não resolvam, mesmo que o mundo inteiro vire as costas para você, você tem um pastor que te ama
eternamente. E ele se chama Jesus Cristo. E ele prometeu para você que estaria com você quando você passasse pelo vale da sombra e da morte. E ele está com você todos os dias. Sabe por quê? Porque ele é onipotente. Querido, faça desse Deus o seu abrigo. Faça desse Deus o seu refrigério nos dias difíceis da sua caminhada. E lembre-se que quando essas coisas te acontecerem, você tem um Deus a quem recorrer, o Deus onipotente, o que descansa à sombra do onipotente. Que Deus os abençoe. Amém. Bendito Deus, ajuda-nos a descansar no Senhor e a fazer do Senhor o nosso abrigo no temporal. Mesmo, ó Deus, quando vierem aqueles espinhos que nos machucam, que nos incomodam, ajuda-nos a descansar no Senhor. Ajuda-nos a lembrar das palavras que o Senhor mesmo disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ajuda-nos a lembrar daquilo que o salmista disse: porque a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, ajuda-nos a fazer de ti o nosso abrigo em meio às tempestades da vida. Ajuda-nos a fazer de ti o nosso refúgio, a nossa sombra em meio aos dias escaldantes da nossa caminhada. Senhor Deus, quem sabe haja pessoas aqui que estão precisando muito deste abrigo, e outros que precisam muito descansar à sombra do Onipotente. Que eles possam se apegar ao Senhor com amor, que eles possam clamar ao Senhor em todo o tempo, que eles possam colocar toda a sua confiança e toda a sua fé no Deus Altíssimo, no Deus todo onipotente, no Deus que é Senhor dos céus e da terra, do Deus que nos ama com amor eterno. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Faça-nos compreender que não há, Senhor, nenhuma dor, nenhum sofrimento que não tenha um propósito soberano do Senhor para a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos responder a mensagem, irmãos, bendizendo a Deus, louvando ao Senhor, com o hino que desafia o nosso coração a isso. O hino 154. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo. 154, segurança e paz. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás,
sentir-te perto, capítua paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem do céu, tudo que se passa